Desde muito jovem, Elisa aprendera que havia perguntas que simplesmente não podiam ser feitas. Cresceu ouvindo a frase "isso não é assunto para você", sempre que tentava entender algo sobre o passado da família. A fazenda onde morava era grande, respeitada pela região, mas carregava um silêncio estranho em certos cômodos. Alguns nomes nunca eram mencionados, algumas datas nunca eram lembradas. Era como se uma parte da história tivesse sido arrancada das conversas. E mesmo assim, Elisa sentia essa ausência como uma ferida aberta. Seu pai, Augusto, era um homem severo, de poucas palavras, respeitado e temido ao mesmo tempo. A mãe, Amélia, parecia viver numa espécie de neblina constante, como se carregasse um peso que ninguém via. Quando Elisa perguntava sobre parentes, sobre avós, tios ou irmãos que morassem longe, recebia sempre respostas vagas. "Nossa família é pequena e assim é melhor", dizia a mãe com um sorriso frágil. Mas o olhar dela dizia o contrário. Havia algo que doía, bem fundo, que ela nunca colocava em palavras. Elisa foi crescendo com a sensação de que o passado da própria família era um quarto trancado, com a chave escondida. Nas festas da cidade, sempre havia comentários sussurrados quando o nome de seu pai era citado. Olhares atravessados, frases cortadas no meio, pessoas que mudavam de assunto de repente. Ela fingia não perceber, mas cada gesto alimentava a suspeita de que havia um segredo em volta do sobrenome que carregava. Um segredo que todos pareciam conhecer, menos ela. Uma noite, durante uma forte tempestade, uma discussão ecoou pelo corredor. Elisa acordou assustada e ficou à espreita, ouvindo a voz exaltada do pai e o choro contido da mãe. As palavras vinham em fragmentos, como cacos de vidro caindo no chão. "Ela não pode saber", ele repetia. "Já chega de mexer no que está enterrado." O coração de Elisa disparou. Pela primeira vez, não era apenas uma sensação vaga. Havia algo concreto, um segredo que tinha a ver diretamente com ela. No dia seguinte, a casa parecia mais pesada. A mãe evitava o olhar de Elisa, ocupando-se com tarefas simples, como se estivesse fugindo da própria mente. O pai saiu cedo para a cidade. Sem se despedir, Elisa percebeu que não conseguiria mais aceitar o silêncio como resposta. Se havia algo que diziam que ela não podia saber, era exatamente isso que ela precisava descobrir, não por curiosidade vazia, mas porque sentia que a própria identidade estava presa dentro desse mistério. Enquanto arrumava a sala, Elisa reparou em um móvel antigo que sempre permanecia trancado. Um aparador de madeira escura no canto menos iluminado do cômodo. Desde criança, fora proibida de mexer ali. "Coisas antigas do seu avô, nada importante", diziam. Mas agora, essas palavras soavam falsas. O móvel parecia chamar por ela, como se guardasse respostas. O silêncio da casa, quebrado apenas pelo som distante da chuva fraca, tornava tudo ainda mais intenso. Elisa respirou fundo e tomou uma decisão impulsiva, guiada mais pelo coração do que pela razão. Foi até o quarto dos pais e começou a revirar discretamente a cômoda da mãe. Entre lenços e cartas antigas, encontrou uma pequena chave envolta em um pedaço de tecido. O coração dela disparou. Era como se o destino tivesse colocado aquela chave ali, exatamente naquele momento. Suas mãos tremiam, mas havia uma clareza dentro dela que nunca sentira antes. De volta à sala, Elisa caminhou lentamente até o aparador, sentindo cada passo como um desafio às regras que a acompanharam a vida inteira. A chave encaixou com facilidade, como se estivesse apenas esperando para ser usada. Ao girá-la, um estalo seco quebrou o silêncio. Por um instante ela pensou em recuar, em fechar tudo e fingir que nunca teve coragem de chegar tão longe. Mas recuar significaria continuar vivendo de olhos vendados, e isso já não era mais uma opção. Quando abriu a porta do móvel, sentiu o cheiro de papel antigo, misturado a algo metálico e frio. Havia uma caixa de madeira menor, cuidadosamente guardada,
como se fosse o verdadeiro tesouro daquele esconderijo. Sobre ela, um envelope com seu nome escrito à mão, em uma caligrafia que ela não reconheceu. O chão pareceu sumir sob seus pés. Como poderia haver algo endereçado a ela em um lugar que, em teoria, nunca deveria ter sido aberto? O coração batia tão forte que parecia preencher toda a sala. Com mãos trêmulas, Elisa pegou o envelope e a caixa. A sensação era a de que estava segurando não apenas objetos, mas o início de uma verdade que mudaria tudo. A voz de seu pai ecoava em sua memória, dizendo que havia coisas que não deviam ser mexidas. A voz de sua mãe vinha logo em seguida, silenciosa, pedindo perdão por algo que nunca explicou. E ali, entre o medo e a coragem, Elisa percebeu que estava prestes a atravessar uma porta que, uma vez aberta, jamais poderia ser fechada novamente. Elisa levou o envelope para seu quarto, fechando a porta com cuidado para não chamar atenção. Sentou-se na beira da cama, respirando fundo enquanto observava seu nome escrito ali. A caligrafia era suave, quase delicada, diferente da letra dos pais. Quem teria escrito aquilo? Por que estava trancado por tantos anos? A sensação era de que aquele envelope carregava uma parte dela que sempre lhe foi negada. Uma verdade que, por algum motivo, fizeram de tudo para esconder. Com as mãos tremendo, ela rompeu o lacre do envelope. Dentro encontrou algumas folhas amareladas pelo tempo, dobradas com cuidado. Antes de ler, o coração já apertava. Havia algo ali que transcendera anos de silêncio. Ao abrir o papel, a primeira linha fez sua respiração falhar. Minha querida Elisa, se você está lendo isso, é porque a verdade finalmente encontrou seu caminho. Era uma carta escrita por alguém que parecia conhecê-la profundamente. Mas quem? A assinatura no final da carta fez seus olhos se encherem de lágrimas. Era assinada por Helena. O nome ecoou dentro dela como um trovão. Helena era uma figura proibida dentro da casa. Um nome nunca mencionado, sempre evitado. Elisa lembrava-se de ter ouvido esse nome apenas uma vez, em uma briga entre os pais, seguida de um silêncio pesado. Era como se Helena fosse parte de um passado que ninguém queria reviver. Mas agora, ali estava ela, escrevendo diretamente para Elisa. A carta revelava que Helena era, na verdade, sua tia, uma irmã mais nova de seu pai que desaparecera anos antes sob circunstâncias misteriosas. Fui afastada contra a minha vontade, dizia Helena na carta, e você cresceu, sem saber da minha existência, porque havia segredos que podiam destruir o que eles tentavam manter de pé. A cada frase, Elisa sentia como se uma peça do quebra-cabeça se encaixasse dentro dela. Mas também surgiam 1000 perguntas. Helena contava que algo muito sério tinha acontecido na família, algo que envolvia injustiça, orgulho e medo. Ela dizia que Elisa tinha o direito de saber a verdade, mesmo que isso fosse doloroso. A história da nossa família não é feita apenas de glória e respeito. Há sombras que foram varridas para debaixo do tapete, sombras que cresceram e mudaram o destino de todos nós. Elisa sentiu um arrepio percorrer a coluna. A sensação era de que estava cavando um buraco que revelaria algo muito maior do que imaginava. Ao terminar de ler a carta, Elisa percebeu que ainda havia a caixa de madeira que encontrara no aparador. Por um instante, hesitou. A carta já era devastadora o suficiente, mas a caixa parecia guardar algo ainda mais profundo. Colocou-a sobre a cama, analisando cada detalhe. Era antiga, com entalhes que lembravam flores e folhas. Havia um pequeno fecho dourado, sem chave. Bastou um leve toque para que se abrisse, como se esperasse por esse momento há anos. Dentro da caixa, Elisa encontrou objetos cuidadosamente organizados. Havia uma pequena medalha, uma fita de cabelo desbotada e um caderno de capa simples. Ao tocar o caderno, sentiu um arrepio. Parecia carregado de histórias que precisavam ser contadas. Abriu-o devagar,
revelando páginas repletas de anotações. Eram memórias de Helena, escritas com honestidade e dor. "Se eu desaparecer", dizia uma das páginas, "espero que alguém um dia leia isso e entenda a verdade que tentei proteger." A leitura das primeiras páginas do caderno deixou Elisa com uma mistura de medo e fascinação. Eram relatos de brigas dentro da família, ameaças veladas, escolhas forçadas e decisões que tinham moldado o destino de todos. Helena mencionava repetidamente algo chamado o acontecimento da noite de inverno, algo que parecia ser o ponto de ruptura. Nenhum detalhe era dado, apenas a promessa de que Elisa, algum dia, entenderia tudo. A jovem sentia cada palavra como um peso no peito. Fechando o caderno por um momento, Elisa se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, o vento balançava as árvores como se o mundo estivesse reagindo à verdade que ela acabara de descobrir. Sua vida inteira parecia ter sido construída em cima de uma história incompleta, como se metade dela tivesse sido apagada. E agora, ao recuperar essas peças escondidas, a imagem que surgia era muito mais sombria do que ela estava preparada para enfrentar. Elisa sabia que não poderia parar ali. Por mais que doesse, precisava saber tudo. Precisava entender por que Helena desaparecera, porque o pai nunca falava sobre ela, porque a mãe carregava aquela tristeza constante. Decidiu que, antes de confrontar seus pais, buscaria mais respostas nas páginas do caderno e nas entrelinhas da carta. Algo dentro dela dizia que estava apenas no começo e que a verdade, uma vez completamente revelada, seria devastadora demais para ser ignorada. Na manhã seguinte, Elisa acordou com os olhos pesados, como se o sono tivesse apenas descansado o corpo, mas não a mente. A carta e o caderno estavam sobre a mesa ao lado da cama, lembrando-a de que nada do que descobrira na noite anterior tinha sido um sonho. A luz dourada que atravessava a janela parecia suave demais para a tempestade que se formava dentro dela. Havia uma urgência nova em seu peito, um chamado para continuar desvendando aquilo que lhe fora negado por tanto tempo. Ela abriu novamente o caderno de Helena, determinada a avançar no que a tia havia deixado registrado. As páginas seguintes descreviam uma infância marcada por carinho, mas também por medo. Helena escrevia sobre a severidade do pai de ambas, o avô de Elisa, e sobre um acontecimento que havia mudado a dinâmica da família para sempre. "Aquela noite congelou algo dentro de mim", dizia um trecho. Era claro que Helena tentava proteger alguém, talvez a própria Elisa, mas também a ela mesma. Em uma página mais adiante, Helena relatava que as tensões dentro da casa cresceram ao ponto de se tornarem insuportáveis. As brigas noturnas, os segredos trocados às pressas, as portas que se fechavam quando ela se aproximava. Era como se a família inteira vivesse à sombra de um erro terrível, um erro que ninguém ousava mencionar. Elisa sentiu um aperto no coração ao imaginar a tia vivendo uma juventude cercada de medo e silêncio, tão semelhante ao que ela mesma sentia, sem nem entender o motivo. Porém, foi em um trecho marcado por lágrimas, algumas ainda visíveis no papel, que Elisa se deparou com algo que a fez estremecer. "Eles pensam que esquecer é o mesmo que perdoar", escreveu Helena, "mas esquecer não cura nada, apenas adia a dor." Essa frase ecoou dentro dela com força, de alguma forma. Parecia escrita para ela, como se Helena soubesse que um dia Elisa enfrentaria os mesmos silêncios, as mesmas barreiras invisíveis que sufocavam a verdade naquela casa. Determinada a encontrar respostas, Elisa virou mais algumas páginas e encontrou menções repetidas ao pai, mas não como o homem rígido e distante que ela conhecia. Helena descrevia um Augusto mais jovem, impulsivo, desesperado por aprovação, disposto a tomar decisões drásticas para proteger algo ou alguém. Essa versão do pai era completamente nova para Elisa.
E o contraste entre esse Augusto e o homem que dominava a casa, agora a deixava ainda mais confusa. Em certo momento, Helena mencionava um nome que Elisa nunca tinha ouvido antes: Clara. As descrições eram delicadas, quase carinhosas, mas carregavam uma tristeza profunda. Ela não merecia o que fizeram com ela, dizia uma das frases. O nome se repetia, às vezes acompanhado de expressões como injustiça e sacrifício. Elisa sentiu um frio na espinha. Quem era Clara? E por que seria tão importante a ponto de merecer tanto destaque no caderno escondido? Desceu para a cozinha tentando manter a rotina, mas a cabeça latejava com perguntas. Encontrou a mãe preparando o café, com os olhos cansados, como se tivesse chorado durante a noite. Elisa observou cada gesto dela, tentando encontrar respostas nas pequenas expressões do rosto materno. A simples visão da mãe, tão frágil e silenciosa, aumentou ainda mais seu desejo de desvendar o que realmente havia acontecido. Era como se todos naquela casa carregassem um fardo pesado demais. Durante o café, um momento inesperado fez Elisa perceber que nada seria igual dali em diante. Quando perguntou casualmente quem era Clara, a mãe congelou. A colher caiu da mão dela e o barulho ecoou pela cozinha como um tiro. Os olhos de Amélia se encheram de lágrimas imediatamente e ela desviou o olhar para evitar encarar a filha. "Onde você ouviu esse nome?" perguntou com a voz trêmula. Elisa sentiu o coração acelerar. Era a primeira confirmação real de que estava tocando em algo grande demais para ser ignorado. A mãe tentou mudar de assunto, mas a reação dela era clara. Clara era uma peça essencial naquele quebra-cabeça. Elisa percebeu que insistir naquele momento seria forçar uma ferida ainda sangrando. Então guardou a pergunta para mais tarde, mas algo dentro dela já tinha mudado. Era impossível esquecer a expressão de pânico da mãe ao ouvir aquele nome. Se antes Elisa buscava respostas por curiosidade, agora buscava por necessidade. A verdade não era apenas sobre o passado, era sobre quem ela realmente era. Quando voltou ao quarto, Elisa sentiu o caderno chamando por ela novamente. Precisava continuar lendo. Precisava descobrir quem era Clara, porque a mãe se desesperou com aquela simples pergunta e, acima de tudo, qual era o segredo que sua família escondia há tanto tempo. A cada página que abria, sentia que estava se aproximando de algo devastador. Uma verdade que não apenas explicaria o silêncio de anos, mas também mudaria sua vida de uma forma da qual não haveria retorno. De volta ao caderno, Elisa virou as páginas, com a ansiedade crescendo a cada linha. Havia algo magnético naquele nome que surgira como um grito escondido. Clara. Nunca ouvira esse nome antes dentro da casa, mas a reação desesperada de sua mãe deixara claro que havia dor ligada a ele. E agora, Helena mencionava Clara mais uma vez. Ela era a luz que tentaram apagar. Dizia em uma das páginas, Elisa sentiu o coração apertar, como se pressentisse que Clara e ela estavam ligadas de alguma forma. A escrita de Helena tornava-se mais intensa, quase nervosa em certos trechos. Ela falava de Clara como alguém essencial, alguém cuja presença havia mudado tudo dentro da família. Se ao menos tivessem ouvido suas palavras, nada disso teria acontecido, dizia Elisa, sentiu um arrepio forte. O tom parecia o de alguém que carregava culpa por não ter conseguido impedir uma tragédia. A cada frase, a imagem de Clara ganhava mais contorno, mas ainda permanecia envolta em sombras. Mais adiante, Helena mencionava uma noite específica, sempre com a mesma expressão: a noite do inverno. Era como se esse acontecimento fosse a raiz de todos os segredos, a origem do silêncio que pairava há anos sobre aquela casa. Helena escrevia sobre portas trancadas, gritos abafados e decisões tomadas às pressas. Elisa leu e releu esses trechos, sentindo que aquela noite escondia o segredo que moldara toda a história da família. E talvez sua própria identidade.
Com o coração acelerado, Elisa fechou o caderno por um instante para respirar. A sensação era de que o ar no quarto ficava mais pesado à medida que ela se aproximava da verdade. A lembrança da expressão de sua mãe, assustada ao ouvir o nome Clara, voltava como um alerta. Por um momento, Elisa se perguntou se estava preparada para descobrir tudo, mas o silêncio daquela casa sempre havia sido sua prisão. E agora, com a chave nas mãos, recuar era impossível. Determinada, ela voltou ao caderno e encontrou um trecho que parecia quase um aviso. Se alguém encontrar este diário, que saiba que a verdade dói, mas liberta. Helena descrevia que Clara havia sido injustiçada de uma forma terrível e que o pai de Elisa, Augusto, tinha papel central nisso. Elisa sentiu o chão fugir sob seus pés. Seu pai sempre fora rígido, mas justo aos olhos dela. Pensar que ele poderia estar envolvido em algo devastador mexia com tudo o que acreditava. Antes que pudesse continuar, Elisa ouviu passos no corredor. Correu para guardar o caderno e a carta dentro da gaveta, escondendo-os rapidamente. A porta do quarto se abriu devagar, revelando sua mãe com os olhos ainda vermelhos. Amélia segurava um lenço nas mãos e parecia tentar encontrar palavras que nunca vinham. Elisa... Precisamos conversar, disse ela com a voz baixa. A jovem sentiu o estômago se revirar, sentindo que aquele momento marcaria o início de uma revelação dolorosa. A mãe entrou no quarto com passos lentos e fechou a porta atrás de si. Sentou-se na beira da cama, respirando fundo, como quem está prestes a entrar em uma batalha emocional. Eu sei que você encontrou algo, começou ela, e sei que deve ter perguntas. Elisa sentou-se ao lado dela, observando o tremor das mãos maternas. Nunca vira Amélia tão frágil, tão vulnerável. Isso só confirmava que o segredo que estava prestes a vir à tona era grande demais para ser ignorado. Clara, disse Elisa com cautela, observando a reação da mãe. Amélia fechou os olhos com força, como se aquela simples palavra carregasse mais dor do que ela podia suportar. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, e Elisa percebeu que sua mãe estava quebrando por dentro. Você merece saber a verdade, disse Amélia, enxugando o rosto. Mas não sei se estou preparada para contá-la. Era claro que havia anos de culpa acumulados naquela frase. Por um momento, o quarto inteiro ficou silencioso, exceto pelo som distante do vento. Amélia respirou fundo e finalmente disse algo que fez o coração de Elisa parar. Clara não era uma estranha. Ela fazia parte desta família. O tom da mãe era carregado de dor, como se a simples lembrança fosse uma ferida aberta. Elisa sentiu um frio percorrer seu corpo. Algo dentro dela dizia que a verdade seria muito pior do que imaginava. Antes que Amélia pudesse continuar, a porta da frente da casa bateu com força. O som ecoou pelos corredores, como se algo estivesse prestes a ruir. A mãe olhou para a porta do quarto, os olhos arregalados. Seu pai chegou, sussurrou ela com um medo que Elisa nunca tinha visto. Era como se a própria presença de Augusto carregasse o peso do segredo que todos temiam revelar. E a sensação de que a verdade estava prestes a explodir tomou conta de Elisa como uma tempestade iminente. O som dos passos de Augusto ecoando pelo corredor fez o peito de Elisa se apertar. Havia algo na maneira como ele caminhava, firme e pesado, que parecia carregar décadas de segredos enterrados. Amélia se levantou rapidamente, enxugando o rosto com o lenço e tentando recuperar a compostura. Não diga nada agora, sussurrou ela, quase implorando. Elisa percebeu o pânico nos olhos da mãe e entendeu que aquele não era o momento para confrontos, mas sim para observar. A porta do quarto se abriu sem aviso e Augusto entrou com o semblante carregado. Seus olhos percorreram o ambiente como se desconfiasse de tudo. Amélia se virou para ele, tentando sorrir, mas a tentativa passou longe de esconder o nervosismo. Ele franziu o senho ao perceber a tensão no ar. Aconteceu alguma coisa?
Perguntou com a voz firme, mas havia algo mais por trás, algo quase ameaçador. Elisa sentiu seu coração acelerar. Estávamos apenas conversando, disse Amélia, tentando soar natural. Augusto estreitou os olhos, observando as duas com atenção. Era como se conseguisse sentir que algo estava fora do lugar. Elisa tentou manter uma expressão neutra, mas por dentro tremia. Pensou no caderno escondido na gaveta e na carta de Helena, conscientes de que se ele encontrasse qualquer uma dessas coisas, a situação poderia se tornar explosiva. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Augusto finalmente desviou o olhar e caminhou até a janela, como se precisasse de ar para pensar. A fazenda precisa de ordem, disse ele, quebrando o silêncio, e ultimamente tenho sentido agitações desnecessárias. As palavras eram carregadas de significado, e Elisa sabia que não falavam apenas da fazenda. Ele estava falando da casa, da família, do controle que sempre exerceu. Era como se soubesse que algo estava escapando por entre seus dedos. Amélia se apressou em sair do quarto, murmurando que prepararia o almoço. Elisa permaneceu sentada na cama, observando o pai com uma mistura de medo e curiosidade. Ele finalmente a encarou, com um olhar tão profundo que parecia tentar ler sua alma. Você tem feito muitas perguntas ultimamente, disse ele, sobre coisas que não lhe dizem respeito. O tom era firme, como se fosse uma advertência. Elisa engoliu seco, mas manteve o olhar. Ela respirou fundo e respondeu com calma. Tenho o direito de saber sobre minha família. A expressão de Augusto endureceu, como se aquele simples comentário tivesse desencadeado algo dentro dele. Por alguns segundos, o silêncio entre os dois foi quase palpável. Ele, então, deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância, e Elisa sentiu a intensidade de sua presença tomar conta do quarto. Algumas verdades fazem mais mal do que bem, disse ele, quase sussurrando. Essas palavras ecoaram na mente de Elisa como um sinal de alerta. Era a mesma filosofia que sustentara anos de silêncio, anos de segredos sufocantes. Mas agora, ela percebia que aquela justificativa não passava de um escudo para esconder algo muito pior. O olhar de Augusto estava carregado de algo que ela não sabia definir. Culpa, raiva, medo, talvez uma mistura de tudo. E pela primeira vez, Elisa teve a sensação de estar diante de um homem quebrado por dentro. Ao perceber que a conversa não iria avançar, Augusto deu meia volta e saiu do quarto sem dizer mais nada. O som de seus passos se afastando trouxe um alívio momentâneo, mas também deixou um rastro de incerteza. Elisa sentiu que o pai estava prestes a perder o controle sobre a narrativa que manteve por anos. Isso poderia deixá-lo ainda mais imprevisível. Precisava agir com cautela, mas também com determinação. Quando Amélia voltou ao quarto, encontrou Elisa sentada na cama, com o olhar perdido. A mãe se aproximou e segurou suas mãos com delicadeza. Filha, há coisas que eu queria ter te contado há muito tempo, disse ela com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas fui proibida. Elisa apertou a mão da mãe, sentindo a dor contida ali. Era claro que Amélia carregava culpa e medo ao mesmo tempo, e no fundo, Elisa sabia que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Antes de continuar, Amélia respirou fundo e disse com a voz embargada, Clara, ela não era apenas alguém importante para esta família, ela era sua verdadeira história. Essas palavras atingiram Elisa como um raio. O quarto pareceu girar por um instante. Sua verdadeira história. O que aquilo significava? A certeza de que sua vida inteira poderia ser uma mentira tomou conta dela, e naquele momento, Elisa soube que não havia mais volta. O impacto das palavras de Amélia deixou Elisa completamente paralisada. Ela tentou responder, mas a voz simplesmente não saiu. Sua verdadeira história ecoava em sua mente como um sino quebrado. Amélia se sentou ao seu lado, enxugando as lágrimas com tremores nas mãos. A mãe parecia estar reunindo coragem para revelar algo que carregava há anos, algo que a devorava por dentro.
Elisa sentiu medo, mas também uma estranha sensação de alívio. Finalmente poderia ouvir a verdade. Amélia respirou fundo antes de continuar. Clara era mais do que apenas alguém da família. Ela fazia parte de você. As palavras ficaram em suspenso no ar, como se o próprio tempo tivesse parado para escutá-las. O coração de Elisa disparou e seu corpo inteiro reagiu com um tremor involuntário. Uma parte dela já intuía o que a mãe estava prestes a dizer, mas ouvi-lo em voz alta era uma ferida se abrindo. Era mais profundo do que um simples segredo. Era sua identidade sendo reescrita. Eu não posso continuar mentindo para você, disse Amélia com a voz embargada. Sua história não começou como te contaram. Ela segurou as mãos de Elisa com força, como se temesse perdê-la. Clara era sua mãe. Elisa sentiu o chão desaparecer sob os pés. O ar pareceu sumir do ambiente. Tudo ao seu redor se tornou borrado, distante. As palavras ressoavam dentro dela como golpes repetidos. Sua mãe? Clara era sua mãe. Então quem era a Amélia? Por alguns segundos, Elisa não conseguiu respirar. A revelação era grande demais, crua demais, para ser compreendida de imediato. Amélia enxugou novas lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Eu te criei com todo o amor que pude, disse ela soluçando, mas há coisas que preciso te contar. Coisas sobre Clara e sobre Augusto. Elisa sentiu uma angústia profunda tomando conta de seu peito. Tudo em que acreditara sobre sua própria origem estava se desfazendo como pó. Tentando manter alguma estabilidade, Elisa perguntou com a voz trêmula: por que esconderam isso de mim? A pergunta parecia simples, mas carregava toda a dor acumulada de uma vida inteira de silêncio. Amélia fechou os olhos como se temesse reviver memórias que lutou para enterrar, porque o que aconteceu com Clara foi terrível demais. E seu pai acreditou que você estaria mais segura sem saber. O tom materno não escondia a culpa nem o medo. Clara era jovem demais, inocente demais, continuou Amélia, e confiou nas pessoas erradas. A mãe fez uma pausa, procurando forças para seguir. Quando sua mãe engravidou de você, houve um escândalo que Augusto tentou esconder a qualquer custo. Elisa sentiu a garganta fechar. Escândalo, vergonha. Silêncio. Tudo fazia sentido de uma forma cruel. A fazenda, a severidade do pai, o nome proibido, tudo estava conectado por fios escuros, tecidos ao redor de Clara. Seu avô não aceitava a situação, disse Amélia. E Augusto, ele tomou decisões para proteger a reputação da família. Elisa começou a entender o peso da palavra proteção naquele contexto. Não era proteção verdadeira. Era controle, era medo do olhar alheio, era orgulho acima da dignidade de uma jovem. E no meio de tudo isso, Elisa, era o segredo que ninguém podia saber. Um segredo enterrado para preservar aparências. Amélia continuou com a voz trêmula. Clara queria fugir com você, queria criar você longe daqui. Mas as coisas não aconteceram como ela planejou. A pausa na frase tinha um peso tão grande que fez Elisa sentir náuseas. O olhar da mãe adotiva se encheu de dor profunda. Houve aquela noite, a noite de inverno, e tudo mudou. O coração de Elisa pulsava tão rápido que parecia querer escapar de seu peito. Elisa sentiu lágrimas queimando seus olhos. O que aconteceu com ela? Perguntou, sentindo como se estivesse abraçando uma dor ancestral. Amélia baixou o olhar, quase incapaz de pronunciar as palavras. Clara desapareceu naquela noite e nunca mais foi encontrada. O choque percorreu Elisa como um raio. O desaparecimento de sua mãe biológica estava no centro de tudo. A casa inteira parecia guardar a memória daquela noite, escondida por trás de cada silêncio. Sem conseguir conter o choro, Elisa abraçou a própria mãe adotiva. As duas choraram juntas, unidas pela dor de uma história que nunca deveria ter sido escrita daquela forma. Mas entre a tristeza e o desespero, um novo sentimento nascia dentro de Elisa: determinação. Se Clara desapareceu,
Havia um motivo, e ela descobriria o que realmente aconteceu naquela noite de inverno, custasse o que custasse. Depois do choque da revelação, Elisa passou longos minutos apenas respirando, tentando organizar os fragmentos que agora formavam sua nova realidade. A ideia de que Clara era sua verdadeira mãe mudava tudo. Seu coração estava dividido entre a dor pelo que nunca viveu e a raiva pela mentira que sustentaram durante tantos anos. Mas em meio ao turbilhão, algo cresceu dentro dela. A necessidade de saber o que aconteceu com Clara naquela noite de inverno. Era como se a própria alma a chamasse para desvendar esse mistério. Amélia tentava manter a calma enquanto falava, mas era evidente que carregar aquele segredo havia destruído parte dela por dentro. "Eu fiz o melhor que pude, filha", disse ela com lágrimas que já não tentava conter. "Eu a amei como se fosse minha desde o primeiro dia." Elisa apertou as mãos da mãe adotiva com carinho, sentindo a sinceridade daquele amor. Era doloroso, mas também reconfortante. Nada apagava o carinho que recebeu. Mas a verdade precisava ser completa. Com o coração ainda pesado, Elisa perguntou: "Por que Clara desapareceu? O que aconteceu naquela noite?" Amélia respirou fundo, como se estivesse mergulhando numa lembrança que evitou por anos. "Foi quando tudo saiu do controle", disse ela. Seu avô teve uma discussão violenta com Clara. Augusto tentou intervir, mas a situação piorou. Então, houve uma tempestade, a luz acabou. Coisas foram ditas, portas batidas. A mãe parou, sentindo a voz falhar, e quando amanheceu, ela não estava mais lá. A vulnerabilidade de Amélia era evidente. Cada palavra parecia tirada de uma ferida ainda aberta. "Disseram que Clara fugiu, que não queria criar você, que abandonou tudo." Amélia balançou a cabeça como se a mentira ainda a machucasse. "Eu nunca acreditei nisso. Clara amava você. Ela jamais teria te deixado." Elisa sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Saber que foi amada e ao mesmo tempo escondida criava uma mistura devastadora de dor e consolo. Elisa levantou-se, caminhando pelo quarto como quem tenta encontrar respostas no ar. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. "Por que ninguém a procurou?" perguntou com a voz trêmula. Amélia fechou os olhos, porque era mais conveniente para alguns que ela não fosse encontrada. A frase ficou suspensa no ar, carregada de significado. Elisa sentiu a respiração falhar. Era impossível não pensar em Augusto, rígido, controlador, sempre tão disposto a proteger a reputação da família a qualquer custo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Elisa sabia que precisava de mais respostas, e talvez elas não estivessem apenas no caderno ou na carta. Precisava ouvir outras versões, confrontar quem viveu aquela noite, especialmente seu pai. Mas a simples ideia de enfrentá-lo era assustadora. Augusto era um homem duro, que raramente mostrava vulnerabilidade. E agora, com o nome de Clara de volta, ele poderia reagir de forma imprevisível. Sentindo o peso do destino sobre seus ombros, Elisa decidiu que não podia mais adiar. Pegou o caderno de Helena novamente e o pressionou contra o peito. Aquele pequeno objeto continha mais verdade do que anos de convivência com sua própria família. "Eu preciso descobrir tudo", murmurou para si mesma. A determinação em sua voz era nova, firme, quase feroz. Não importava o quão doloroso fosse, a história de Clara seria revelada. Ao descer as escadas, Elisa ouviu vozes na sala. Augusto falava com um tom irritado, como se algo já o incomodasse profundamente. "A casa inteira parece inquieta", dizia ele, "e isso precisa acabar." Amélia tentou acalmá-lo, mas a tensão era evidente. Quando Elisa entrou no cômodo, o olhar do pai pousou sobre ela com uma mistura de surpresa e desconfiança. Ele parecia farejar segredos, como se soubesse que algo estava escapando de seu controle. "Precisamos conversar", disse Elisa com uma firmeza que ela mesma não reconheceu. Augusto franziu o senho, claramente irritado com a ousadia. Amélia observava a cena com medo nos olhos.
como se previsse o confronto que se aproximava. Sobre o quê? Perguntou ele, com a voz carregada de autoridade. Elisa respirou fundo e encarou o pai diretamente, sentindo pela primeira vez que estava pronta para atravessar o muro de silêncio que ele construiu durante tantos anos. Ao pronunciar o nome Clara, Elisa viu o rosto de Augusto se transformar. O impacto da palavra foi evidente. Ele empalideceu levemente, os olhos endureceram e a respiração pareceu falhar por um segundo. A sala inteira ficou imóvel, como se o tempo tivesse congelado. Era o início de algo inevitável. A batalha pela verdade que foi enterrada e que agora estava prestes a emergir de maneira devastadora. O silêncio que tomou conta da sala depois que Elisa pronunciou o nome Clara parecia cortar o ar. Augusto encarava a filha como se tivesse sido atingido por um golpe invisível. Havia raiva em seus olhos, mas também algo inesperado. Medo, um medo antigo, guardado, que ele lutou durante anos para manter enterrado. Amélia observava os dois, com as mãos trêmulas, como se presenciasse uma tragédia prestes a se repetir. Elisa sabia que aquele era o momento decisivo. Quem te falou esse nome? Perguntou Augusto com a voz baixa, carregada de ameaça. Era o tom de um homem que sempre controlou tudo e agora se via encurralado. Elisa sentiu um frio na espinha, mas manteve a postura firme. Eu encontrei a verdade, respondeu ela. E não vou mais viver dentro de mentiras. O olhar de Augusto endureceu ainda mais, como se estivesse diante de uma filha que já não lhe obedecia, como se sua autoridade estivesse ruindo diante de seus olhos. A reação dele foi imediata. Augusto deu um passo à frente como se quisesse intimidá-la. Você não sabe o que está dizendo, disse ele, tentando recuperar o controle. Há coisas que precisam permanecer enterradas. Mas Elisa já não era mais a menina assustada que aceitava silêncio como resposta. Ela deu um passo à frente também. Clara era minha mãe, disse com firmeza. A expressão de Augusto vacilou por um instante, revelando um choque profundo que confirmava tudo. O impacto da verdade exposta fez Augusto se afastar, como se tivesse levado um golpe no peito. Ele levou a mão à testa, respirando com dificuldade, como quem revive um fantasma do passado. Amélia começou a chorar silenciosamente, como se aquele momento fosse inevitável, desde o dia em que Clara desapareceu. Você não entende, Elisa, disse Augusto, finalmente, com a voz rouca. Aquela noite destruiu tudo, mas ele ainda evitava explicar, ainda tentava esconder o essencial. Então me faça entender! Gritou Elisa, deixando todas as emoções acumuladas escaparem. Por que ela desapareceu? O que aconteceu com ela? Porque mentiram para mim a vida inteira. A voz da jovem tremeu, mas carregava uma força que nunca teve antes. Augusto olhou para a filha com uma mistura de culpa e desalento. Era como se as barreiras que ele construiu por anos estivessem se quebrando naquele exato momento, uma após a outra. Finalmente, Augusto se sentou na poltrona com um suspiro pesado, como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros. Clara era impulsiva, sonhadora e teimosa, começou ele, e acreditava que podia desafiar regras que mantinham esta família de pé. Elisa apertou o punho. Ouvir sua mãe biológica ser descrita dessa forma fez seu sangue ferver. Mas ela permaneceu em silêncio, esperando a verdade vir à tona. Augusto respirou fundo novamente. Naquela noite de inverno, houve uma discussão, disse ele com dificuldade. Seu avô estava furioso. Clara queria fugir com você, queria te levar para longe, recomeçar. A voz de Augusto falhava a cada frase, como se reviver aquele momento lhe rasgasse por dentro. Eu tentei impedir seu avô, mas tudo saiu do controle. A casa entrou em caos e Clara desapareceu durante a tempestade. Elisa sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que ouvia um relato direto daquela noite. Augusto fechou os olhos como se uma dor profunda atravessasse seu peito. No dia seguinte, encontramos vestígios perto do rio Roupas, pegadas, mas nada mais. Amélia levou a mão à boca,
tentando conter um soluço. Elisa sentiu a respiração falhar. A sugestão implícita era cruel demais. Então vocês acharam que ela... Mas Elisa não conseguiu terminar a frase. Augusto desviou o olhar, incapaz de encarar a filha. O silêncio dele dizia tudo. Ele acreditava que Clara não sobrevivera àquela noite. A raiva, a dor e a incredulidade invadiram Elisa ao mesmo tempo. E mesmo assim, vocês me esconderam tudo? Perguntou ela com a voz embargada. Vocês deixaram que eu crescesse pensando em outra história, sem saber quem eu realmente era? Augusto finalmente olhou para ela, com lágrimas acumuladas nos olhos, algo que Elisa jamais imaginou ver. Eu fiz o que achei que te protegeria, disse ele. Eu queria que você tivesse uma vida sem aquela sombra. Elisa sentiu o peito apertar como nunca. A verdade era devastadora, mas também incompleta. Algo na história parecia não encaixar. Algo estava faltando. Tem mais coisa, não tem? Perguntou ela, encarando o pai diretamente. Augusto desviou o olhar, e naquele pequeno gesto, Elisa encontrou sua resposta. O segredo que ele tentava esconder não era apenas sobre Clara ter desaparecido, mas sobre o que realmente aconteceu antes dela sumir naquela noite de inverno. A confirmação silenciosa de Augusto deixou o ar ainda mais pesado, como se toda a casa estivesse presa entre o passado e o presente. Elisa sentiu um calafrio percorrer a espinha ao perceber que o pai escondia algo ainda mais sombrio. "O que você não está me contando?" perguntou ela com firmeza, aproximando-se dele. A expressão de Augusto era a de um homem encurralado, dividido entre manter o segredo ou finalmente revelar a verdade que escondia havia décadas. Ele passou as mãos pelo rosto, respirando com dificuldade, como se lutasse contra memórias que o perseguiam. "Há coisas que fizemos naquela noite das quais não nos orgulhamos", murmurou ele. Amélia fechou os olhos, um gesto que denunciava que ela também conhecia a parte que faltava. Elisa sentiu o coração acelerar. A revelação estava tão próxima que parecia vibrar no ar ao redor deles. "Por favor, pai", insistiu ela. "Eu preciso saber. É minha história também." Augusto se levantou da poltrona com um peso evidente, caminhando lentamente até a janela. Observou a fazenda com olhos distantes, como se revisse cenas antigas. Seu avô achava que Clara traria desonra para a família. Começou ele com a voz rouca. Achava que ela era fraca, influenciável. E quando descobriu sobre você, perdeu completamente o controle. Elisa sentiu o corpo estremecer. A raiva que crescera dentro dela agora se misturava a um medo profundo. Ele continuou com dificuldade. "Clara queria te proteger. Queria fugir antes que seu avô tentasse fazer algo imperdoável. Mas naquela noite, eles brigaram. A discussão saiu do controle, gritos. A tempestade, objetos quebrados." Amélia virou o rosto para longe, com lágrimas escorrendo silenciosamente. Elisa sentiu o estômago revirar. A sensação era de estar ouvindo o relato de uma tragédia anunciada. Uma tragédia que moldou sua vida desde o primeiro dia. Quando Augusto finalmente encarou Elisa, havia dor em seus olhos. "Eu tentei levá-la embora, juro que tentei. Mas seu avô nos impediu, ele estava fora de si." O silêncio tomou a sala por um momento. "E então aconteceu", disse ele quase num sussurro. "Um empurrão, um desespero." Ela caiu. Elisa levou a mão à boca, tentando conter o choro. A visão mental da cena era devastadora. Augusto fechou os olhos, como se ainda visse tudo diante dele. "Ela caiu perto da escada que levava ao pátio externo", continuou ele. "Quando abri os olhos, Clara já tinha se levantado e corrido para fora, em meio à tempestade." A voz dele tremia. "Eu a segui, mas o vento e a chuva eram tão fortes que mal conseguia enxergar. Ela correu em direção ao rio." Elisa sentiu o coração despedaçar. Aquela era a última visão que Augusto tivera de sua mãe biológica. Desesperada, ferida, fugindo na tempestade para proteger a própria filha. "E depois disso, nada?"
perguntou Elisa com a voz quase inaudível. Augusto balançou a cabeça lentamente. Encontramos apenas algumas roupas presas nos galhos perto da margem, mas nunca o corpo. Elisa sentiu um fio de esperança acender dentro dela, frágil, mas real. Então ela pode ter sobrevivido, disse ela com a voz trêmula. Augusto hesitou, olhando para o chão. Durante anos eu quis acreditar nisso, mas o medo, o remorso, eu não soube procurar, fui covarde. A confissão atingiu Elisa como um golpe a Augusto, o homem inabalável. Admitia que permitiu que o silêncio vencesse. Amélia começou a chorar novamente, como se cada palavra reacendesse uma dor antiga. Elisa sentia-se dividida entre raiva e compaixão. Raiva pela mentira, compaixão por perceber o peso que ambos carregaram. Mas algo dentro dela era mais forte do que tudo isso. A necessidade de descobrir se Clara realmente se foi naquela noite. Eu preciso saber a verdade, disse Elisa, enxugando as próprias lágrimas. Preciso saber se ela morreu ou se fugiu e ainda está viva. Augusto a encarou com olhos marejados. Talvez seja tarde demais, murmurou ele. Elisa balançou a cabeça. Não! Não é não mais. Havia uma determinação nova em sua voz. Uma força que não vinha apenas da dor, mas do amor por uma mãe que ela nunca conheceu. Ela respirou fundo, como se assumisse finalmente um destino que sempre foi seu. Eu vou encontrar o que restou daquela noite, disse Elisa, e vou descobrir o que realmente aconteceu com Clara. A casa permaneceu em silêncio, como se reconhecesse que uma nova verdade estava prestes a ser escrita. E desta vez, nada. Nem o passado, nem os segredos, nem o medo conseguiria impedir Elisa de seguir o caminho que seu coração pedia. A noite caiu sobre a fazenda como um véu pesado, mas Elisa não conseguia descansar. E revelação sobre Clara pulsava em sua mente como um tambor incansável. Cada detalhe contado por Augusto parecia mais uma peça de um quebra-cabeça incompleto. O vento soprava forte lá fora, lembrando a tempestade mencionada tantas vezes. Era como se o passado estivesse tentando reviver, chamando-a para terminar uma história interrompida. Elisa sabia que aquela noite não terminaria em silêncio. Incapaz de permanecer no quarto, ela desceu as escadas com passos leves, como se temesse acordar o passado adormecido nas paredes da casa. A sala estava vazia, mas ainda carregava o peso das discussões que ocorreram ali. Era estranho pensar que, durante anos, aquele mesmo ambiente testemunhou sussurros, mentiras e medos que moldaram sua vida. Agora, pela primeira vez, Elisa sentia que a verdade não estava mais distante, apenas escondida à espera de coragem. Guiada por um impulso que não conseguia explicar, Elisa caminhou até o antigo aparador, onde encontrara a caixa e a carta. O móvel parecia diferente agora, como se carregasse não apenas segredos, mas também o primeiro passo para libertá-los. Ela abriu o compartimento vazio e passou a mão pela madeira fria. A textura áspera parecia contar histórias silenciosas. Por um instante, Elisa imaginou Clara tocando o mesmo lugar, talvez guardando ali a última esperança de ser encontrada. Sem saber exatamente o porquê, Elisa decidiu ir até o celeiro antigo, nos fundos da propriedade. A lua iluminava o caminho com um brilho pálido, criando sombras longas que dançavam com o vento. Cada passo parecia guiado por algo maior, algo que vinha de dentro e de fora ao mesmo tempo. O celeiro rangeria como um animal ferido quando ela empurrou a porta. Dentro, o cheiro de madeira envelhecida e feno úmido a envolveu, trazendo consigo uma sensação de nostalgia e melancolia. Ao acender a lamparina, Elisa percebeu que havia marcas no chão. Arranhões, manchas escuras, pedaços de madeira quebrada. Era como se aquele local tivesse sido palco de uma cena intensa, talvez até violenta. Um arrepio percorreu seu corpo. Foi aqui que ela passou, sussurrou para si mesma. A luz fraca da lamparina oscilava, projetando sombras que pareciam movimentos congelados no tempo.
A sensação de que Clara estivera ali, fugindo, lutando, era quase palpável. Determinado a seguir o instinto que a guiava, Elisa caminhou até o fundo do celeiro, onde encontrou uma porta pequena, quase escondida por tábuas velhas. Ela a empurrou com força, revelando um compartimento estreito que mais parecia um corredor secreto. O coração de Elisa disparou. Aquele espaço não estava ali por acaso. Era claramente usado para esconder algo, ou alguém. A luz da lamparina mal alcançava o fim do corredor, tornando tudo ainda mais inquietante. Ela seguiu em frente, sentindo o ar ficar mais frio à medida que avançava. O corredor terminava em uma pequena abertura circular que dava para a parte externa do celeiro, perto do caminho que levava ao rio. A revelação fez o coração de Elisa pulsar com força. Clara poderia ter usado aquele trajeto naquela noite. Era a rota perfeita para escapar de alguém, ou de algo. A possibilidade de estar seguindo os últimos passos de sua mãe biológica fez as mãos de Elisa tremerem. Ao sair pela abertura, Elisa sentiu o vento frio bater em seu rosto. O rio ficava a poucos metros dali, iluminado apenas pelo reflexo da lua. A superfície parecia tranquila, mas a história contada por Augusto fazia tudo ao redor ganhar um ar sombrio. Elisa caminhou lentamente até a margem, observando cada detalhe do terreno. O som da água era hipnotizante e por um momento ela fechou os olhos, tentando imaginar Clara ali, desesperada, lutando contra o destino. Quando abriu os olhos novamente, algo no chão chamou sua atenção. Era um pequeno pedaço de tecido preso entre duas pedras, desgastado pelo tempo, mas ainda visível. O coração de Elisa acelerou ao reconhecê-lo. Era da mesma cor da fita encontrada dentro da caixa de Helena. A coincidência era impossível. Elisa ajoelhou-se, pegou o tecido com cuidado e fechou os olhos por um momento. Era como se estivesse tocando um fragmento do passado, um eco da mulher que a trouxe ao mundo. Segurando o tecido contra o peito, Elisa sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não era apenas um objeto. Era um sinal, uma resposta. Uma promessa silenciosa de que Clara não desapareceu sem deixar rastros. Algo dentro de Elisa se fortaleceu. Não importava quantas mentiras haviam sido contadas, nem quantos segredos tentaram enterrar. Ela encontraria a verdade. E naquele momento, à beira do rio, sob o brilho frio da lua, Elisa fez um juramento. Não descansaria até descobrir o destino de sua mãe. Elisa permaneceu ajoelhada à beira do rio por longos minutos, sentindo o vento frio atravessar sua pele enquanto segurava o pedaço de tecido. Aquele fragmento, tão pequeno e simples, tinha um peso que abalava tudo o que ela conhecia. Era impossível ignorar o significado daquele achado. Clara estivera ali. Clara passou por aquele exato lugar. Talvez tenha lutado, talvez tenha fugido, talvez tenha procurado ajuda. A certeza de que sua mãe deixou um rastro reacendeu algo poderoso dentro de Elisa. Com as mãos ainda trêmulas, Elisa guardou o tecido dentro da blusa e se levantou. O rio parecia observá-la, seus movimentos silenciosos, carregando memórias que ninguém mais tinha coragem de encarar. Ela caminhou devagar até a trilha de volta, mas algo chamou sua atenção no canto do olho. À direita da margem, havia marcas no chão quase invisíveis, como se alguém tivesse passado ali arrastando algo. O coração dela disparou ao perceber que talvez estivesse seguindo os últimos passos de Clara. Determinada, Elisa se aproximou das marcas. O terreno estava úmido, mas preservava sinais antigos que o tempo não apagou completamente. Havia pegadas pequenas, leves, que pareciam de uma mulher correndo ou tropeçando. Elisa se ajoelhou e tocou o chão, imaginando Clara lutando contra o vento da tempestade, desesperada pela filha que precisou deixar para trás. A imagem mental era devastadora, mas também dava a Elisa uma força impossível de conter. Seguindo as marcas, Elisa chegou a uma área onde o barro parecia remexido.
Ao lado, uma pedra grande estava manchada por algo escuro, quase imperceptível sob a luz fraca da lua. Ao tocar a superfície, Elisa sentiu um arrepio profundo. Aquilo poderia ser sangue seco, vestígio da luta, da queda, da tentativa desesperada de escapar. A verdade era cruel, mas Elisa sabia que cada detalhe encontrado a aproximava mais do destino de sua mãe. Enquanto observava o terreno, um ruído atrás dela fez seu corpo inteiro congelar. Elisa virou-se rapidamente, levantando a lamparina. No início, achou que fosse apenas o vento movimentando as folhas, mas não era. Entre as árvores, havia alguém observando. Uma sombra imóvel, alta, silenciosa. Seu coração disparou. O medo tomou conta de seus músculos, mas ela permaneceu firme. "Quem está aí?" perguntou com a voz trêmula, mas forte o suficiente para atravessar a noite. A figura não respondeu, mas deu um passo para trás, desaparecendo entre as sombras. Elisa correu alguns passos na direção dela, mas o desconhecido já havia sumido. A presença silenciosa marcou Elisa profundamente. Alguém estivera observando seus movimentos. Alguém sabia que ela estava investigando o passado, e esse alguém não queria que ela continuasse. A sensação de perigo iminente apertou seu peito, mas também reforçou sua determinação. Se tentavam impedi-la, era porque a verdade era ainda maior. Respirando fundo, Elisa voltou para o celeiro e atravessou o corredor secreto com passos apressados. A lamparina tremulava, projetando sombras dançantes nas paredes estreitas. Quando chegou ao interior, tudo parecia mais sombrio do que antes. A sensação de estar sendo seguida não a abandonava, mas ao mesmo tempo ela sentia uma energia diferente dentro de si, como se Clara estivesse ao seu lado, guiando-a, pedindo que ela persistisse até o fim. De volta à casa, Elisa encontrou a porta da sala entreaberta. Ao entrar, percebeu Amélia sentada no sofá, com o rosto coberto pelas mãos. A mãe levantou o olhar imediatamente quando ouviu os passos da filha, e seus olhos estavam cheios de preocupação. "Você demorou", disse ela, com a voz trêmula. "Onde estava?" Elisa hesitou por um momento, mas decidiu contar parte da verdade. "Fui até o rio", respondeu, "e encontrei algo." Amélia levou a mão ao peito, assustada. Augusto entrou na sala logo em seguida, com o semblante fechado. "O que você fez?" perguntou ele, percebendo o estado emocional das duas. Elisa ergueu o queixo, encarando o pai de forma diferente. Com a coragem que vinha crescendo dentro dela, "Eu encontrei um pedaço da fita de Clara", disse. A reação de Augusto foi imediata. Ele empalideceu e os olhos se arregalaram como se visse um fantasma. "Isso é impossível", murmurou ele, cambaleando para trás. Elisa deu um passo à frente. "Se é impossível, então por que alguém estava me observando lá fora?", disse ela, deixando o silêncio cair como um golpe no peito de ambos. Amélia levou a mão à boca, assustada. Augusto parou por um momento, e então algo mudou em sua expressão. Não raiva, não medo, mas uma consciência pesada que ele tentara esconder por anos. Elisa percebeu naquele instante que, ao contrário do que acreditara, Clara talvez nunca tivesse desaparecido totalmente. Talvez a verdade estivesse muito mais perto do que imaginavam. O choque que percorreu o rosto de Augusto ao ouvir sobre a sombra no bosque não passou despercebido. Era como se a presença daquele observador reabrisse feridas antigas e despertasse medos que ele manteve enterrados por décadas. Elisa sentiu o peso da verdade pairando sobre o ambiente como uma tempestade prestes a explodir. Amélia observava tudo com as mãos entrelaçadas, como se temesse que o passado estivesse voltando para cobrar aquilo que nunca foi resolvido. Augusto tentou recuperar o fôlego, mas a tensão em seu rosto revelava que algo terrível rondava sua mente. "Você não deveria ter ido lá", disse ele com a voz embargada. Elisa ergueu o queixo com firmeza. "A verdade não vai desaparecer só porque você quer." Augusto desviou o olhar, incapaz de encarar a própria filha.
Era como se finalmente enxergasse que não tinha mais controle sobre a história que tentou esconder. Elisa sentia que aquele era o momento decisivo para arrancar a última parte do segredo. Ela deu alguns passos em direção ao pai, encarando-o com determinação. Quem estava lá? Perguntou com calma, mas firmeza. Augusto passou as mãos pelo rosto, como quem luta contra uma lembrança dolorosa. Eu achava que fosse imaginação, murmurou ele. Mas agora vejo que talvez nunca estivéssemos tão sozinhos quanto pensei. Elisa sentiu o coração acelerar. Se Augusto temia alguém, era porque essa pessoa estava profundamente envolvida no desaparecimento de Clara. Amélia, com a voz trêmula, finalmente rompeu o silêncio. Ele voltou ou não voltou? Perguntou ela, olhando diretamente para o marido. Augusto fechou os olhos por um instante, como se confirmasse o indescritível. Elisa engoliu seco. Quem voltou? Perguntou, sentindo o ar faltar. Augusto respirou fundo antes de revelar a verdade. Seu avô. Ele não morreu naquela época, como eu disse. Ele fugiu, e eu sempre temi que pudesse retornar. As palavras caíram como um golpe no peito de Elisa. A revelação fez a sala inteira gelar. Ele estava lá fora hoje à noite, perguntou Elisa com um fio de voz. Augusto não respondeu imediatamente, mas seu silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Ele nunca aceitou Clara, continuou o pai. E se ele soube que você descobriu a verdade, pode tentar impedir que vá adiante. Elisa sentiu um arrepio profundo. A sombra observando-a perto do rio agora tinha um nome. Um nome que carregava ódio e destruição. O medo, no entanto, transformou-se em coragem dentro de Elisa. Eu não vou parar, disse ela com os olhos cheios de determinação. Não importa quem esteja me observando. Eu vou descobrir o que aconteceu com minha mãe. Amélia segurou sua mão, implorando para que ela fosse cuidadosa, mas também reconhecendo que nada poderia detê-la. A busca pela verdade era maior do que qualquer medo. Elisa sentia que Clara a guiava, como uma chama que nunca se apagou. Augusto finalmente levantou o olhar, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eu errei, disse ele. Errei ao esconder. Errei ao obedecer. Errei ao tentar te proteger da única coisa que poderia libertar você. Elisa respirou fundo. Era a primeira vez que via vulnerabilidade verdadeira naquele homem tão rígido. Ela percebeu que, apesar de todos os erros, Augusto também era vítima da mesma sombra que agora rondava a fazenda novamente. Mas isso não mudava sua missão. Com passos lentos, Elisa caminhou até a janela. O vento soprava forte, balançando as árvores como se a natureza se preparasse para o próximo capítulo daquela história. A lua iluminava o caminho que levava até o rio, e algo dentro dela sabia que era para lá que precisaria retornar. Não apenas para seguir os passos de Clara, mas para enfrentar o que estava escondido na escuridão. O medo ainda existia, mas era pequeno diante da força que crescera dentro dela. Ela voltou-se para os pais com uma calma inesperada. Amanhã eu vou até a velha cabana perto da margem, disse Elisa. Se ele está aqui, é lá que ele estará. Augusto tentou protestar, mas ela ergueu a mão. Chega de silêncio. Chega de medo. A verdade vai sair da escuridão, queira você ou não. A convicção em sua voz fez o ambiente inteiro parecer menor diante da grandeza de sua decisão. Ela não era mais uma menina presa a segredos. Era uma mulher pronta para enfrentar o que viesse. Naquela noite, Elisa deitou-se sem dormir, olhando para o teto, enquanto a fita encontrada perto do rio repousava sobre a mesa. Era o único vínculo físico que tinha com Clara, mas era suficiente para impulsionar sua jornada. Lá fora, o vento anunciava que algo grande estava prestes a acontecer. E no fundo de sua alma, Elisa sabia que o próximo amanhecer traria respostas que mudariam para sempre, não apenas sua história, mas a história de toda a família. A busca começaria de verdade ao nascer do sol.